E hoje, com um grande profissional, tá certo? Eu vou mostrar tudo sobre a questão hormonal, aquelas dúvidas. Não sai daí, fica ligadinho. E Zé, solta aquela vinheta porque hoje o assunto tá com tudo aí, vai! E hoje, turma, estou com um grande profissional, Lucas Teixeira, e eu vou trazer muitas informações importantes aí para vocês. E aí, Lucão, tudo bom, meu querido? Tudo bom, Diego? Então, assim, primeiro agradecer a oportunidade, né? Eu sou o Lucas Teixeira, sou médico, né? Clínico geral, sou graduando em Medicina do Esporte e atualmente eu estou fazendo Medicina Funcional e Preventiva nos Estados Unidos. Então, faço pela I4M lá, tem alguns cursos que eu viajo todo ano, pelo menos umas 3, 4 vezes para lá e volto para cá para atender aqui em Fortaleza e em São Paulo também, né? Para quem não me conhece, quem quiser visitar também as minhas redes sociais, Dr. Lucas Teixeira. Lucas, me tira uma dúvida. Hoje muito se fala, quando a gente fala em questão de hipertrofia, a questão dos probióticos, né? Qual é a utilidade, realmente, a necessidade que a gente necessita para o aumento de massa muscular? Quando a gente fala de probióticos, né, a gente fala de saúde intestinal. Então, hoje em dia, é uma das coisas que é bem interessante, às vezes você suplementar com probióticos, que você melhora a saúde do teu intestino. O grande problema é porque a gente só pensa em probióticos, né? Então, para esclarecer, vamos voltar desde o início, o que é o intestino, como é que ele funciona, a gente vai dar uma pincelada rápida para que vocês entendam onde é que o probiótico entra e por que ele porque em muitas situações ele se torna tão importante para o ganho de massa muscular de maneira saudável, tá? Então, assim, o nosso intestino ele é responsável principalmente quando a gente aprende pela digestão, né, Diego? E Sim. Também pela absorção, né, daqueles nutrientes. Ele é fundamental para que você consiga o substrato necessário para o aumento de massa muscular. Porém, o que a gente ainda não tem muitas dúvidas é que para que ele digira direito, para que ele assimile adequadamente esses nutrientes, ele tem uma série de sobreviventes ali nele que entram em equilíbrio, que são bactérias, vírus, fungos, principalmente as bactérias boas e ruins que estão ali. E a gente chama isso de microbiota, né? E o equilíbrio dessa microbiota, ela é fundamental para que o intestino ele fabrique adequadamente as enzimas e que ele consiga digerir e assimilar aquilo ali adequadamente. E aí é que entra os probióticos, muitas vezes, para poder tentar equilibrar essa microbiota. E os probióticos, ele é formado principalmente por bactérias boas, né, que a gente fala. Só que, porém, a gente tem que entender que muitas vezes essa microbiota ela está muito desequilibrada, tem muitas bactérias ruins acima e quando você só fornece os probióticos, nem sempre ela equilibra muito essa flora. Então, o interessante antes de qualquer coisa, para a gente tentar equilibrar, antes de dar um probiótico, equilibrar o intestino, é a gente tentar se alimentar direito. Não adianta nada a gente dar probióticos e a gente começa a não ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação bem acompanhada com o nutricionista, porque a gente não vai estar conseguindo muita coisa. E o segundo, a gente precisa entender que mesmo eu dando probiótico, mas se você tiver uma deficiência de formação de enzima e no caso da ação dessas enzimas, você vai acabar deixando muita alimentação, muita comida para bactéria ruim. Então não adianta dar probiótico. Nesses casos a gente tem que otimizar a produção de enzimas antes de chegar a dar um probiótico. E por que é tão importante tudo isso? Primeiro porque você tem que saber que você vai estar otimizando lá a digestão e a assimilação, mas o teu intestino, a saúde dele está ligado ao equilíbrio dessa flora. Eu costumo dizer assim que o intestino ele está ligado a todo o corpo. Então o intestino ele está ligado à tua tireoide, o intestino ele está ligado à tua parte hepática, ao emocional, que é fundamental. Então quem é atleta que está
que está em preparação tem que ter uma cabeça no lugar, tem que ter uma cabeça boa para poder continuar a preparação, porque senão o emocional, a gente sabe como é difícil, como é complicado a vida de atleta, o emocional toma e acaba se perdendo no meio de uma preparação. Ele está ligado a todo o metabolismo do corpo. O centro do metabolismo do teu organismo é o intestino. Então quando a gente começa a dar probiótico, a gente começa a equilibrar com enzimas, com alguns antibacterianos naturais, por exemplo o gengibre, que tem antibacteriano natural, a berberina, a gente começa a mexer com o metabolismo do intestino, a gente começa a melhorar a sensibilidade à insulina, a gente começa a produzir um negócio que é ácido graxo de cadeia curta, como o butirato. E o butirato é fundamental para melhorar a inflamação do intestino. Então a gente, quando está numa preparação do atleta, um atleta ele é extremamente inflamado, que tem que ter para melhorar o que a gente chama de mTOR, que é uma via metabólica para a construção de anabolismo. Porém, quando você tem uma inflamação muito exacerbada, isso pode atrapalhar a tua preparação. Então tudo é equilíbrio. Você precisa ter a inflamação para estimular a mTOR, mas você também tem que ter um equilíbrio ali daquela inflamação. No caso, o intestino, ele se torna assim um excelente aliado junto a essas preparações para controlar mais a tua inflamação, controlar mais a tua insulina, para que você consiga de maneira saudável, sem ter efeitos colaterais, um ganho de massa muscular, um ganho de um corpo bem bacana, né? Perder gordura de maneira saudável. Muito interessante isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, quando eu entro na academia, trabalho como personal e eu observo o uso tanto recreativo como dos jovens que pretendem competir na categoria júnior, a questão do uso cada vez mais cedo de uma questão hormonal, tá? E aí eu sempre me pergunto, e você é a melhor pessoa para me responder isso, existe uma idade mínima, limite, ideal para quando se for usar, a questão é dessa idade? Se for uma questão de saúde, não tem uma idade mínima, né? Se você tem aquela idade, principalmente o jovem a partir dos 12, 13 anos, que ele começa a ter a produção mais androgênica, começa a virilizar, a gente espera um pouco mais. Então, se for a gente solicita os exames e vê como é que tá, se está em falta ou não naquele indivíduo. E aí a gente, na questão médica, a gente pode orientar isso quando a gente fala questão de saúde, ele passa por algum problema, né? Isso. Mas quando a gente fala aquele garoto que se acha franzinho, 14, 15, tá na fase de sair, de namorar, aquela coisa, ou quer competir, tá aos seus 18. Quando a gente fala nisso, que é uma pessoa saudável e ele já pensa no estético, né? De competir, de colocar o shape. Como é que a gente entende desse ponto de vista uma iniciação? Existe aí? Pode existir sim, mas assim, o que a gente precisa é colocar as prioridades em jovens assim. O que acontece é que o pessoal vai para a academia e quer resultado rápido, e quer resultado imediato, e logo começam a usar hormônios. E isso não é interessante. Então a gente precisa primeiro alinhar o sono daquele paciente, alinhar o intestino dele, alinhar a preparação de atividade física, porque o que a gente vê muito hoje nas academias é que eu quero ter um nível hormonal muito grande, mas a gente não trata da base. E claro, quando se aumenta o hormônio, independente da base ali inicial, o cara vai ter um resultado assim, até legal, bacana, mas porém ele não vai conseguir manter e aquilo não vai ser bom para a saúde dele. Quando você começa a organizar da base, não precisa você dar muito hormônio, você pode muito bem, às vezes, só dar um gatilho e aquela pessoa ela responde de maneira muito saudável. Quando a pessoa está alinhada na atividade física, quando ela está alinhada na alimentação, no sono, e que os receptores dela estão bem sensíveis, não precisa a gente encher de hormônio. Um gatilho é bem mais interessante para esse tipo de indivíduo, e claro, a gente tem que entender toda a questão social dele. Não é interessante a gente começar a fazer isso em menores de idade. Tem que ter um consentimento dos pais. Então é uma série de
de fatores que a gente tem que considerar na hora. Aí, partindo desse ponto de vista, né? Eu quero usar, quero competir. E aí os pais têm um consenso ou o jovem passa dos 18 anos. Quais são os primeiros cuidados a serem tomados nesse jovem que vai iniciar essa vida? Então, assim, os primeiros cuidados é o que eu bato muito na tecla, né? Ele tem que começar a criar uma rotina de treino. Por quê? Porque se a gente pensar em dar hormônio sem o cara ter uma rotina de treino, não vai adiantar de nada. Isso vai ser só ruim para a saúde dele. Então ele tem que ter uma rotina de treino, ele tem que ter uma alimentação adequada, então ele tem que passar pelo nutricionista em que oriente adequadamente isso. E aí a gente passa por uma bateria de exames para poder ver como é que está toda a questão metabólica, hormonal daquele paciente. Pronto. E aí esse jovem, né, foi pro nutricionista, passou por um personal, o treino, tá treinando. E aí chegou a você que quer competir. Com qual a frequência ele deve fazer isso, semanal, mensal? Com qual frequência ele deve trabalhar para saber como anda o corpo, o resultado? Então vamos lá, como é que a gente trabalha lá na clínica, né? Quando a gente pega um atleta, a gente solicita uma bateria de exames séricos, que são importantíssimos para poder a gente entender isso aí. E a gente solicita alguns exames de imagem também, que você pode colocar, por exemplo, um ultrassom de abdominal completo, ultrassom de abdômen completo. Então, é uma das coisas que dá pra gente ir para poder a gente começar a entender um pouco do metabolismo. E aí, como é que vai ser a frequência de solicitação de exames? Isso vai depender muito de cada indivíduo, mas, porém, né, a gente normalmente, para quem tá no uso de alguma reposição hormonal, o ideal é que a gente faça isso pelo menos de 2 em 2 meses para ver como é que tá. No mínimo aí, no né? mínimo. Tem alguns que eu solicito de mês em mês para ver como é que tá toda essa questão do metabolismo em si. Hoje eu vejo o crescimento natural das mulheres no esporte, principalmente no CrossFit, né? Então, existe alguma diferença ou o trabalho é igual tanto para homens como mulheres? Existem diferenças, sim, porque são dois sistemas diferentes em termos de balanço hormonal, né? A mulher eu costumo dizer, a mulher, ela é uma pessoa bem mais complicada, é uma pessoa que cicla todo mês, né? Todo mês ela cicla, né? Ela tem uma baixa e alta de hormônios e isso mexe com todo o metabolismo dela, com todo o humor da mulher. Então é uma parte bem mais sensível, bem mais delicada, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Já o homem não é tão assim, não tem esse ciclo hormonal de estrogênios que a gente fala, como a mulher tem. Então na mulher a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, são exames parecidos, porque a gente quer ver como é que está o balanço, principalmente de estrogênios com relação aos androgênicos, para poder a gente começar a trabalhar isso e fazer com que a mulher perda mais massa muscular, não retenha tanto e consiga de maneira manter a feminilidade que a gente diz, né? Doutor, eu tenho uma dúvida, tipo assim, eu tenho muitos amigos atletas, tá? E para ser atleta, muita gente associa que atleta de alto rendimento não quer dizer que você está com saúde, né? Atleta de alto rendimento tem que se dedica muito esforço, faz uso de certos ergogênicos. Eu gostaria de saber se o uso desses ergogênicos pode despertar ou não algum câncer que ele tenha a ter lá no futuro, bem mais lá na frente. Zezinho, é o seguinte, qualquer uso de ergogênico de maneira não orientada, ele pode sim despertar algumas tendências genéticas que a gente tem. E às vezes você não tem nenhuma tendência genética, mas pode sim levar, por exemplo, a um câncer, né? Porém, a gente tem que saber interpretar. Não é só a questão do ergogênico em si, mas é um conjunto de fatores, né? Às vezes quando a gente fala de câncer, e o que é muito complicado esse tema, porque todo mundo tem um pouco de receio,
E a gente está falando um pouco de, principalmente, alteração de insulina, resistência à insulina. A gente está falando de inflamação demasiada e é o que mais tem um atleta de alta performance, né? Por quê? Porque às vezes ele usa muito ergogênico, né? Usa muito hormônio e isso pode alterar demais a insulina. E o nível de treino lá direto, né? Às vezes um atleta de alta performance não entende como o sono é prioridade, não dorme direito, então isso aumenta a inflamação dele. Então tudo isso, esse conjunto de coisas, podem sim levar a um câncer, assim como uma diabetes, que às vezes acontece muito, né? A gente vê que alguns atletas mais na frente, eles podem ter uma resistência à insulina e consequentemente levar a uma diabetes alterada. Também há uma pressão alterada. Então tudo isso se você não fizer um acompanhamento adequado, se você não tiver usar a suplementação de vitaminas e minerais adequadas para você, sim, pode despertar tantos recentes, se você tiver uma tendência genética, como mais lá na frente, se você não tiver, tá? Então a gente cada vez mais tomar mais cuidado. Atleta de alta performance, eu digo, tanto faz um atleta de alta performance que faz uso de ergogênicos, como atletas que não fazem esse uso, eles precisam tomar um cuidado, principalmente porque são atletas extremamente inflamados, e são atletas que estão ali direto tentando competir no nível de preparação muito forte, que o corpo muitas vezes é submetido a condições extremas e que para isso a gente com certeza tem que estar equilibrando com alguns fatores que são primordiais, que eu sempre converso demais. E a gente quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu vou falar muito de intestino, vou falar muito de sono, e eu bato muito nessa tecla, porque isso muitas vezes não dá um resultado imediato que você vê ali, mas ele previne, ele te dá uma estabilidade para quem quer ser atleta de alta performance com um bom resultado e por longo tempo. Tem que ter essa base bem feita. Se tiver isso aí, pode ter certeza que você vai longe. Justamente eu acredito que muitas pessoas vão aí tá querendo saber um pouco mais do seu trabalho, suas redes sociais, e aí alguma coisa que você queira finalizar, tá? Muito obrigado, Lucas. Então, primeiro agradecer, Diego, e dizer que eu atendo ali no Duets, tá? Então, quem que ali perto da Etna atualmente, e quem quiser entrar em contato com a clínica, tem um telefone lá no meu Instagram, ou então manda um direct pelo Instagram, que a minha equipe entra em contato, manda o telefone lá pelo Instagram que a gente entra em contato. E o recado que eu quero deixar não deixe de fazer um bom acompanhamento com o nutricionista. Quem quer realmente algo de performance, melhorar o teu rendimento no esporte, tem que ter um bom nutricionista do lado, tem que ter um médico cuidando dessa parte metabólica e, claro, tem que ter um personal, alguém ali que entenda de atividade física, de exercício, de mecânica de movimento, para que você não adquira lesões ou não venha a ter efeitos colaterais indesejados, tá bom? E tem como a gente fazer isso da melhor maneira possível, trazendo sempre a saúde junto com você.